Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo à nossa aula. O tema de hoje nós vamos estar estudando sobre a é um tema bastante promissor, a sutileza da relativização da Bíblia. E esse tema ele é bastante provocante e desafiador ao mesmo tempo. E o que há de sutil por trás da relativização? A relativização da Bíblia deve-se ao conceito contemporâneo de relativismo. O que é o relativismo? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o dicionário contemporâneo da língua portuguesa, o Caldas Auletes, ele diz assim: relativismo é a doutrina que afirma a relatividade de todo o conhecimento e nega a existência de verdades absolutas. Veja só, a doutrina do relativismo nega, ela afirma a relatividade de todo conhecimento, de todo o conhecimento e nega a existência de verdades absolutas. Segundo este mesmo dicionário, o verbo relativizar, que está aí na nota de rodapé para você, é tornar relativo, negar o caráter de absoluto a algo, considerando de valor apenas relativo. Ou seja, não existe absoluto, não existe a verdade objetiva absoluta, existe apenas a verdade relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um fica com a sua. Seria o relativismo seguro para alguém confiar? O relativismo, esta doutrina, deve ser adotada por todo ser humano para construir um mundo melhor? Negar os padrões de absolutos, de objetivo, é seguro para alguém? Então vamos ver. Esta lição nos convida a uma reflexão mais profunda e consciente acerca dessa reflexão contemporânea. Os objetivos da nossa lição são estes aqui. Você pode nos acompanhar graciosamente, né? E primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. O que seria o desconstrucionismo associado ao relativismo? Nós vamos saber com detalhes no transcorrer desta própria aula. Então, estejamos ávidos, atentos, pois é uma lição que nos convida a refletir um pouco mais sobre esse contexto contemporâneo no qual estamos inseridos, né? Então, estejamos preparados para ele, tá certo? Segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Existe, de fato, um processo de construção narrativa para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Quem defende uma visão conservadora, tradicional, histórica, está debaixo de ameaças de um poder judicial, político, dominante, impositor. Você já refletiu sobre isso? E isso vem sendo construído por meio de uma narrativa. Vamos saber, a nossa aula ela nos convida a refletir sobre essa temática, sobre estas questões. É um tema desafiador. E terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Quais são as teologias que estão defendendo abordagens relativistas e que comprometem a tradição conservadora? E, por último, o quarto capítulo da lição é afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, vamos lá. O textuário nos diz assim:
toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí o versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa é a proposta dos versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo a sua última carta, por volta do ano 67, ele estava na prisão de Roma, e quando convidou Timóteo para ir ao seu encontro, deixar a cidade de Éfeso, mandou Tíquico para lá, e ele disse: você sabe as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras que Paulo está falando é a Escritura, que é a expressão tagrafê, a Escritura. Então ele diz: toda a Escritura, passei grafê teopneustos, é divinamente inspirada, ou seja, toda a Escritura ela contém o sopro, a vida de Deus dentro dela. O registro das Escrituras foi todo inspirado. E Paulo ele mostra que não é somente uma parte. Embora Paulo não tivesse o Novo Testamento, se tivesse circulando no máximo dos evangelhos era o de Lucas nesses dias, e o de Marcos, Paulo diz que toda a escritura em relação ao Antigo Testamento, que eram as escrituras que Timóteo tinha à sua disposição. Porém, essa mesma expressão é aplicada ao Novo Testamento depois, quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta e diz que a escritura de Paulo, as cartas de Paulo também são denominadas como escritura. Então, tem o mesmo peso, a mesma chancela de Deus, a aprovação de Deus. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Se ela é divinamente inspirada, ela procede de Deus. Se ela procede de Deus, ela não pode proceder de erros, nem se perder com o tempo, nem perder a sua validade, porque ela vem de Deus. Se ela foi inspirada por Deus, ela não pode ter servido um tempo à humanidade e depois perder a sua serventia, sua utilidade. Se a escritura ela de fato é inspirada, então tudo que está escrito sobre ela permanece com a mesma dimensão, com a mesma suficiência. Então, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para educar, para redarguir, para repreender, para corrigir, para trazer de volta para o lugar que tinha saído, para instruir em justiça. A visão tradicional conservadora, ela defende isto piamente. Crê e defende a inspiração, a revelação e a autoridade das Escrituras. Então, a verdade prática nos diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Se você quiser mais detalhes sobre o conceito de inspiração, eu tenho uma aula exclusiva no meu canal sobre a Bíblia é toda inspirada. Esse é o título da aula no meu canal, Egivanildo. Você vai lá e procura por esse título. A Bíblia é toda inspirada e você terá uma aula à luz do grego, no qual eu explico com mais detalhes e dou exemplos do que é esse registro inspirado, o que de fato é concebido por inspiração das Escrituras. Tá certo? Tem uma aula exclusiva sobre isso. Nós cremos na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. Ela é toda inspirada porque provém de Deus, tem a autorização de Deus, tem a chancela de Deus, contém a vida de Deus. Ela é inerrante porque ela não contém erros. Seus autógrafos foram dados com toda a perfeição. E ela é infalível porque não pode falhar em relação ao tempo, à história, à humanidade. Ela permanece a mesma. Então, o que foi dito sobre Deus, sobre Jesus, sobre a sua vontade, sobre os princípios, permanece do mesmo jeito, inalteráveis. Aqui nós temos a nossa introdução que diz: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos.
Os primeiros textos, os manuscritos da Bíblia foram caçados e era necessário fazer cópias e não tinha máquina para copiar, tudo era à mão, era manuscrito, escrito à mão. Tinha que encontrar um copista, um profissional, era um serviço caro, era um serviço laborioso, era um serviço que dependia de muito tempo, era letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. E ela foi perseguida e milagrosamente sobreviveu. Os manuscritos sobreviveram, atravessaram os séculos, apesar de longos ataques dos pagãos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Ela sofreu ataques do campo dos pagãos, de pensadores mundanos que queriam desacreditar a Bíblia como palavra de Deus. Ela sofreu esse tipo de ataque. E tentaram eliminá-la do meio da sociedade, através na Idade Média, principalmente, né? Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária. As primeiras traduções da Bíblia na Reforma Protestante, ela sofreu perseguição antes por pagãos e depois sofreu perseguição por cristãos de tradição diferente. Na Reforma Protestante, quantas Bíblias não foram queimadas protestantes, né? Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Ela sofreu ataques também por parte dos islâmicos, em muitos locais. Olha só, enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso aqui é uma linguagem muito atual. Essa procura pela atualização da Bíblia dentro de uma contextualização cultural. Não é atualizar a palavra, é atualizar o significado e o sentido para adequá-la a uma cultura contemporânea. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Então, essa proposta é uma adequação, e é aí que surge uma teologia social, né, para tentar resolver os problemas contemporâneos e ajustar, fazer um ajuste, ajustar a Bíblia a certos comportamentos, a certas práticas, a certos posicionamentos modernos da sociedade. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, receber novos significados, uma ressignificância das palavras, dos sentidos, dos contextos. E em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. Esse é um livro retrógrado, passado, está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida. Precisa de uma nova tradução que adeque ao contexto, né? Mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Imagina se for levado em consideração essa proposta de atualizar a Bíblia, ressignificar as palavras, atualizar as questões, adequá-la à sociedade contemporânea, aceitar que ela está mal traduzida, que ela está sendo mal interpretada e, portanto, mal aplicada. São muitos desafios. Então, precisamos rever tudo isso e como se posicionar diante desse contexto. Então, a Bíblia e o espírito desta era. O que nós estamos vendo aqui nesse primeiro capítulo é que o espírito dessa era ele vem com a proposta de desconstrução e de relativismo. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio.
Já pensou? Pós-verdade. De uma pesquisa feita na América do Norte, já se declarou que tanto a Europa quanto a América do Norte é considerada uma sociedade pós-cristã, principalmente a Europa, e essa influência recai sobre a América, segundo o Dr. William Lane Craig. O fim das certezas, não há mais certezas, tudo é relativo, não há nada absoluto, não há nada mais que possamos afirmar que seja absoluto. Cultura líquida, ela se desfaz facilmente, é líquida, ninguém segura mais. Ou ainda, desconstrução. A desconstrução, que é um termo muito forte, que veio por meio da linguagem, da literatura, que atingiu a arte, a cultura, o teatro, ela surge com um filósofo chamado Jacques Derrida, um teólogo, um filósofo franco, né? Que nasceu em 1930 e veio a óbito em 2004. Ele influenciou muitos filósofos contemporâneos. Ele foi influenciado por Nietzsche, por Heidegger, e Derrida ele lança uma nova proposta da desconstrução, ou seja, que as palavras elas não passam de palavras. O que uma palavra tem a dizer é algo sobre outra palavra com outra palavra. Logo, é invenção dos homens. As palavras não passam de esqueletos sem carnes que você lhe dá a carne que quer, ou seja, o significado que quer. Então, da mesma forma, você pode desconstruir essa palavra. E que os conceitos não passam de invenções humanas que estão simplesmente circunstanciadas e limitadas às palavras. Então, Jacques Derrida é o principal expoente e representante da filosofia desconstrucionista, né? A ideia de desconstruir tudo. Ele criou uma lógica anfibólica. Anfi que quer dizer dois. Por exemplo, você tem animais anfíbios que vivem na água e fora da água. Então, uma lógica anfibólica que comporta tanto uma coisa quanto outra, não com essa divisão binária de macho e fêmea, mas uma visão é, de androginia. É, ele vem com uma proposta de o conceito de hermafrodita ganha uma voz mais intensa do que a ideia de macho e fêmea. O hermafrodita é aquele que comporta os dois sexos no mesmo corpo. Só que hermafrodita não é uma questão natural, é uma disfunção genética, né? E ele vem com essa proposta dessa lógica anfibólica, propondo uma desconstrução por meio das palavras. Ele influenciou pensadores, filósofos como o Michel Foucault, que eu tenho aqui a Ordem do Discurso do Foucault, que vai defender aqui visões do desconstrucionismo bem no final do seu discurso. E a partir daí começa a se propor uma visão que traça todo um palco para que o relativismo seja a filosofia dominante e que essa desconstrução aconteça para a própria filosofia. E com isso, todo o pensamento ocidental foi posto em xeque e em dúvida a partir da visão do desconstrucionismo de Jacques Derrida. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, ou seja, a era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução, que está ligado diretamente ao Jacques Derrida. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Ele recebeu um título Derrida, o título do crítico Adorno, que fazia parte da escola da crítica literária, e a escola alemã, que a escola de Frankfurt, como é bem conhecida, da crítica social.
E ele foi recebido com aplausos com essa nova visão, com essa proposta, e foi receber esse título de honra, no qual ele deixou um marco lá, um grande discurso. E essa visão desconstrucionista, ela impera hoje por meio da literatura, da linguística, da arte, da cultura, a desconstrução de qualquer valor. Porque se você desconstrói por meio das palavras, dizer que as palavras não representam o referente e que o signo ele tem um significado que foi lhe dado, mas da forma que foi lhe dado pode ser removido o seu significado, que ele não representa a realidade absoluta e objetiva das coisas. Se nós pensarmos nessa desconstrução que caminha nesse relativismo, que vamos dizer das leis, dos julgamentos, nenhum julgamento será considerado justo, nenhum julgamento será considerado verdadeiro, não há nenhuma credibilidade na lei, não há nenhuma objetividade na lei, então depende do advogado, depende do entendimento do juiz. Como é que fica a situação? Então não faz sentido ter uma Constituição, ela apenas representa uma tradição, mas não representa nenhuma verdade para que estabeleça um critério de juízo, de justiça, de verdade sobre alguém. Veja só como isso é perigoso. Se as palavras não representam o referente a que ela, quando diz, o que é isso? É um copo. Não, mas isso é porque foi chamado de copo, mas significa copo. Pode ser outra coisa. Vamos dizer, isto é veneno. Não, isso não é veneno, quer dizer outra coisa. Isso é doce. Você está confundindo. Isso não é veneno, isso é doce. Se isso é válido, então vamos usar para veneno dizer que não é veneno. Vamos dizer que as ciências exatas estão erradas. Elas não representam a realidade, nem essa lógica matemática deve ser confiável. É apenas dedução humana que foi imposta sobre ela. Olha, não é brincadeira, não. Então, o desconstrucionismo e o relativismo, né? Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das escrituras. O profeta Isaías diz: ai daqueles que chamam, Deus usando o profeta Isaías, o mal de bem, o amargo de doce, as trevas de luz. Quer dizer, quando você relativiza e você começa a preencher o signo de outro sentido, de outro significado, que não é o seu real, e dizendo que ele não representa o referente, você põe em dúvida. E aí você põe em xeque toda a realidade humana. Então, o relativismo, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Por quê? Os cristãos vão estudar, vão se formar e vão buscar títulos acadêmicos, o que é muito importante, a formação. Eu não sou contra a formação acadêmica, eu tenho mais de uma formação acadêmica e tenho mestrado, e não há nada de errado em alguém crescer academicamente, isso é saudável. Agora, quando você se deixa seduzir por essas ideias, se dominar por essa visão, é porque você não teve uma visão, ou essa pessoa não tem uma visão cristã bem fundamentada. A sua cosmovisão não foi suficiente para lhe proteger de uma cosmovisão relativista, desconstrucionista, materialista, secularista. E às vezes parece tão doce, tão atraente, mas que compromete toda a realidade espiritual e põe em xeque, põe em dúvida qualquer tipo de relação com Deus, porque tudo será duvidoso, nada é real. Então, por que confiar? Apenas seguir tradições por questões de ritos?
por uma questão religiosa, mas sem confiar que haja uma realidade por trás. Então a mente humana ela pode ser seduzida, né? Então há uma necessidade de se voltar para as verdades fundamentais e essenciais e não usar esses princípios para ler o cristianismo. É, quando você transforma isso na sua cosmovisão para ler a sua fé, a sua crença, então você vai desacreditar em tudo. É uma necessidade de se ter uma cosmovisão bem fundamentada, cristã, sólida, para poder enxergar esse universo, o universo da arte, da cultura, da literatura. E não há mais parâmetros por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Então, todo mundo agora, alguém tentar defender algo de certo é um falso moralista. Você não tem condições de defender algo como certo ou errado, já que tudo é relativo, depende de quem vê, depende do ângulo que se está observando o prisma. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. O principal expoente do relativismo contemporâneo é o filósofo Hort, né? Hort, que é o principal. Isso significa, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. E o conceito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se perde, se dilui, é esvaziado diante dessa proposta. Então, a Bíblia e o politicamente correto, porque uma coisa leva a outra, né? O desconstrucionismo, que leva ao relativismo, e aí o encaixe da linguagem, que é o politicamente correto. Vamos defender aquilo que é politicamente correto. Não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acha. E o que é esse politicamente correto? Essa expressão ela tem 3 momentos na história, segundo alguns expositores aí na internet, e tem vários jornais falando, artigos acadêmicos. Primeiro, o sentido literal do politicamente correto, que surgiu em 1793 nos Estados Unidos, na corte, né? Num julgamento que fizeram usando um princípio que era politicamente correto, literalmente, favorecendo o povo dos Estados Unidos e não os Estados Unidos, mas o povo dos Estados Unidos. E esse conceito, que alguns também atribuíram que o politicamente correto surgiu com Mao Tse Tung, outros dizem que em 1800 na Inglaterra, mas é é comum e tradicional que todos peguem que essa palavra com essa expressão politicamente correta surgiu nesse sentido literal da questão nos Estados Unidos, em 1793. Então veio o século XIX e esse termo começou a ser utilizado para descrever e ironizar ideologia política e exageros do grupo da área da política, da jurídica. Então, para alguns, eles estavam abusando do poder, abusando da sua autoridade, do politicamente correto. Então, começaram a descrever e ironizar com esse termo politicamente correto. E a terceira fase dessa expressão é a que nós estamos vivenciando do século XX, que, eita, faltou, está um erro ali na palavra discurso, mas é discurso, que é um discurso de defesa dos grupos minoritários. A palavra começou a descrever pequenos grupos, grupos minoritários, que seriam os gays, o movimento LGBTs, os negros, as mulheres e etc., que precisavam de direitos assegurados democraticamente para que fosse politicamente correto o direito aos casamentos homossexuais, o reconhecimento do gênero, do terceiro gênero, e o direito assegurado dos negros, que isso começou a surgir com a defesa das cotas que surgiu para negros entre os americanos, na política americana, adotado também no Brasil. O direito das mulheres praticarem aborto e outras coisas mais.
Então, esses grupos começaram a construir uma narrativa para mostrar que o que seria politicamente correto é assegurar o direito desses grupos, dessas pessoas, o seu direito de voz, o seu direito de defesa, de legitimar eh, suas decisões, seus desejos. Então, começa a se trabalhar um discurso que isso aqui é politicamente correto. Pode ser moralmente errado para você, mas é politicamente correto. O seu conceito ético, ele é relativo, é seu, não é nosso. Então, vamos partir por politicamente correto, que é um direito assegurado pela democracia. É, aí começou a defender, então, essa proposta do politicamente correto para esses grupos. De sorte que isso se tornou tão forte nessa narrativa que as agências de publicidades, antes de lançar uma publicidade, eles vão estudar a linguagem, vão saber o que pode ofender e o que não pode. Por exemplo, a frase o homem pisou na lua. Disse, essa é uma grande conquista do homem. Essa é uma frase ofensiva, porque ela exclui a mulher e dá uma ênfase machista. Olha só. Embora tenha sido somente homens que tenham ido à Lua, mas essa não é uma conquista do homem, é uma conquista da humanidade. Então troca homem por humanidade, torna genérico. Isso é o politicamente correto para não ofender a classe feminina. Esse é apenas um exemplo que é dado em relação a esse politicamente correto. Então, frases que empoderavam o homem foram sendo removidas, colocando no campo genérico e, ao mesmo tempo, foram criando frases para empoderar as mulheres, para que elas pudessem elevar o nível e colocar no padrão de igualdade com o homem. Em todos os sentidos, questão salarial, de poder, de espaço, de conquista, de mercado, de tudo. E essa é a grande luta do politicamente correto. Então, a criação de uma narrativa. Então, estamos vivendo essa era do discurso de defesa dos grupos minoritários em nome do politicamente correto. Destruídos os fundamentos, que poderia fazer o justo, diz o Salmo 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, não é impensado. Está acontecendo fatidicamente, eventualmente. Não, de forma alguma. Isso aqui é algo articulado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Pensar em família heteronormativa, até essa palavra é ofensiva. Pensar e defender que Deus criou o mundo, isso é uma afronta. A ciência defende outra coisa. Defender as escrituras como um princípio que pode fundamentar a vida e a visão para o surgimento do mundo, da humanidade, da espécie, a formação das sociedades, isso aí está preso a lendas e mitos. É algo retrógrada, ultrapassado. Essa é a narrativa do politicamente correto. Isso é uma questão religiosa de fórum íntimo, particular, de julgamento pessoal. Fórum íntimo é julgamento particular. Não deve ser uma questão objetiva, não diz respeito a todos, mas apenas a alguns ou a algum grupo. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Uma nova ética, uma nova moralidade e uma nova forma de dizer o que é certo ou errado. E esse princípio de dizer o que é certo ou errado está fundamentado no relativismo, no desconstrucionismo, que se encaixa perfeitamente no politicamente
correto. Pode ser moralmente errado, mas é politicamente correto. Então, isso é o que interessa para que todos sejam felizes. Veja que proposta. E, por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia nos espaços públicos. Dizer, a Bíblia tem que ser removida, símbolos religiosos, cristãos, isso é cultura ocidental religiosa, imposta pela Igreja Católica, pelos protestantes, precisa ser removido do espaço público, isso. E a Bíblia não merece ser lida em espaço público. Veja que oposição declarada, ferrenha, clara e objetiva em nome de um relativismo. Mas essa atitude ela não é relativa, ela é objetiva, ela é absoluta. Ela está clara nas suas intenções, na sua proposta. E nós nem podemos dizer, ei, você que está pensando assim, mas não é assim. Podemos nem jogar no campo do relativismo. E nem devemos, porque nós acreditamos que há absolutos. E dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, precisamos estar alerta, porque existe uma criminalização da opinião, quer dizer, pensar diferente deve ser punido. Verbalizar algo que contraria aqueles grupos que se entendem politicamente correto dentro de uma questão, se alguém o contrariar, precisa ser punido. E é que se trabalha para se aprovar leis que não só conceda o direito dessas pessoas decidirem e agirem como querem, mas também de criminalizar quem pensa de forma contrária. Já pensou? O direito de liberdade de expressão, ele começa a ser tolhido, cortado, privado, excluído, porque alguém está se impondo e utilizando da própria lei com um discurso que é em defesa da liberdade de expressão, mas está colocando uma mordaça no outro. E o princípio de alteridade tão defendido na academia e o reconhecimento de ipseidade tão defendido na academia começa a ser esvaziado de sentido para tomar lugar numa outra proposta, uma ditadura da contracultura. Pensar diferente nessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura, ser censurado. Essa aula que eu estou lecionando aqui, isso é uma coisa antiquada, isso é uma coisa arrogante, uma coisa presunçosa, né? Porque ela é totalmente contrária ao politicamente correto. Já pensou uma coisa dessa? Pois é, mas é um direito de liberdade de expressão. Estamos na democracia. Nós defendemos o direito de qualquer pessoa pensar o que quiser, decidir ser o que quiser, contanto que não faça disso o padrão para todas as pessoas. Contanto que não venha dizer que nós não podemos falar em nome de Deus nem defender as nossas crenças, valores, princípios. Isso aí é uma afronta, é uma tirania. Nós não queremos também botar mordaça em ninguém, contanto que haja respeito para ambos os lados, respeito mútuo ao ser humano. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Só cristãos progressistas, inclusivistas, que estão abertos a qualquer visão contemporânea, relativistas, liberais. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Até sites de política que pensem contrário a essa proposta estão sendo censurados e punidos. Infelizmente, é um tempo de grandes ameaças e nós precisamos estar alerta, porque
a liberdade está sendo tolhida. A liberdade está sendo reduzida a cada dia mais. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia e novas teologias é o capítulo 3. Então vamos lá. Dentro da cultura pós-moderna, o que é pós-moderno? É o conceito que foi criado por um filósofo francês, um sociólogo, e ele defendeu que a queda do Muro de Berlim inaugurou uma nova era para a humanidade, a pós-modernidade, onde todos os valores e defesa do ponto de vista humano se perderam e perderam a sua força com a queda do Muro de Berlim. A proposta humana de resolver o problema por meio da política, de novos pensamentos e ideologias, ela caiu por terra juntamente com aquele muro. Então não havia mais nenhum meio do homem confiar no próprio homem. E aí começa a proposta pós-moderna, a era da desconfiança, da desconstrução. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Ou seja, é preciso aceitar as propostas modernas ou pós-modernas de vida e adequando a própria linguagem da Bíblia precisa ser atualizada para se encaixar dentro dessa proposta, dessa nova cultura, essa nova sociedade. E surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. E aí surge a hermenêutica social contemporânea, uma visão mais voltada para a sociedade. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. O texto bíblico, ele representa a mente, a ideia, a vontade e a intenção de Deus. Esta é a visão tradicional conservadora de interpretar o texto. Que o texto bíblico, ele representa a mente, a intenção e a vontade de Deus, que é revelada ao profeta, que é passada ao povo de Deus, e esses princípios são válidos para qualquer povo em qualquer nação. Hoje, a ideia é que não é mais o texto quem fala, nem o autor bíblico, e nem a revelação que Deus deu como intenção do texto. Esse princípio de intencionalidade, esse sentido que está preso ao autor que está no texto, ele é removido e é dado ao leitor. O leitor é quem lança o sentido sobre o texto, o leitor é quem põe o significado sobre o texto. O significado original, intencional, ele se perde. O que eles vão defender? Que o autor do texto, Jeremias, quando escreveu, ele morreu. O texto passou a circular sozinho. O horizonte de Jeremias se foi com ele. Aí vem o horizonte do texto. E o horizonte do leitor que está no século XXI. Então, esses horizontes não se cruzam mais. Eles se perderam com o tempo, estão distanciados pelo tempo, pelo espaço, pela cultura, pela história. Então, o leitor é quem é a autoridade sobre o texto agora. É ele quem lê, é ele quem encontra o significado, é ele quem leva, que o mais importante é o que esse texto significa para mim. Então eu adequo à minha realidade. Essa aplicação eu dou a partir do que eu interpreto no meu mundo subjetivo. Então o poder da interpretação não está no texto, nem no autor, nem no contexto do texto, mas está com o leitor. Essa é a proposta da hermenêutica contemporânea. E o leitor contemporâneo o que ele achar que é certo é o que ele vai determinar agora. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. Você quer um livro excelente sobre esse tema, com uma abordagem acadêmica, conservadora e responsiva, você leia Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser. Há um significado nesse texto, da editora Vida. Há um significado nesse texto, é uma grande obra
São mais de 500 páginas para você se debruçar e crescer nesse tema. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Paulo disse em Gálatas 1:9 que estava impressionado como os Gálatas se afastaram do evangelho de Cristo para outro evangelho, o qual não é o evangelho de Cristo. Ele saída que desça um anjo do céu com outro evangelho. Se eu voltar aí com outro evangelho que preguei, se eu voltar com outro, eu quero ser chamado de maldito, de anátema, se eu for com outro evangelho. O evangelho de Cristo ele é imutável, é inalterável, é inegociável. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, voltado só para a sociedade. A preocupação com o humano, com a humanidade e com o bem-estar do outro. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Na teologia da libertação, na teologia feminista, na teologia negra, na teologia da esperança. São novas roupagens da mesma proposta. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva que está ganhando força em nossa nação. De incluir aqueles que eram excluídos, e aí surgem as famosas igrejas para pessoas de práticas homoafetivas. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Olha, o problema não está na teologia, mas no tipo de teologia, que tem pessoas que acham que quando vê uma crítica dessa e o perigo dessa teologia, acha que o problema está com a teologia. Não, o problema está com o tipo de teologia, tá certo? E isso que estamos fazendo aqui é uma aula teológica. É conhecimento das escrituras, é conhecimento da cultura, da literatura, é uma defesa tradicional, é uma teologia tradicional conservadora. Não confunda a teologia com o tipo de teologia. E qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso do ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então é preciso atentar para aquilo que é a palavra de Deus, que é o nosso quarto capítulo, e aí está, quinto capítulo. Já pensou? Falhei ali no slide. Aqui, quarto capítulo. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro, ela foi revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e é e sempre será relevante para qualquer povo em qualquer lugar. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, conforme 2 Pedro 1:16-21. É a lâmpada, é a estrela da manhã que vai iluminando até esse dia perfeito. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Essas heresias contemporâneas que estão se infiltrando em nosso meio precisam ser removidas em caráter de urgência. Há pessoas boas no nosso meio, mas que receberam uma lavagem do academicismo contemporâneo, secularista, relativista, e não conseguem enxergar mais pelo prisma do evangelho, mas pelo prisma da cultura secular. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus, que a iniquidade divide o homem de Deus, conforme Isaías 59. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas e não como homens de Deus, representantes do Evangelho. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios.
O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo e não querem que o evangelho se espalhe, que é isso que o adversário quer. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus em 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Seu caráter sui generis é único. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Já pensou que livro extraordinário é a Bíblia? Enfim, a nossa conclusão desta lição, e começamos no primeiro capítulo, a Bíblia, o espírito desta era, a desconstrução e o relativismo. O capítulo 2, a Bíblia, o politicamente correto, a criação de uma narrativa que se impõe e a criminalização da opinião a partir dessa narrativa, o politicamente correto. E terceiro, a Bíblia e o outro evangelho, que é uma nova metodologia que não é o evangelho de Cristo, mas outro evangelho. E novas teologias. E o quarto capítulo, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus, porque ela foi revelada por Deus e inspirada por Deus. A nossa conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Essa é a proposta, desacreditar. Se perdeu a credibilidade, se alguém não acreditar na Bíblia, então no momento que eu não creio que a história de Adão é verdadeira, é um mito, então a história da queda e do pecado universal e o significado da morte de Cristo perdeu o sentido. Que Cristo morreu para resgatar o homem da maldição do pecado, da queda que foi realizada por Adão e Eva e passou para toda a humanidade. Então, a morte de Cristo está ligada a esse evento. Se você desacreditar em Adão e Eva, então você compromete a morte de Cristo. Veja como isso é perigoso. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração, não tem mais nenhum valor para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, que não estão firmadas na tradição cristã, nos valores e princípios que atravessaram os séculos. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica, a opinião correta, que é orto, que é reto, e doxa, que é opinião, deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias, de maneira alguma. Ou um ou outro. Ou está do lado da ortodoxia ou não está do lado da heresia. Ou está do lado daquilo que é verdade ou do politicamente correto. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Sempre, sempre. Ela é a palavra de Deus. E aqui nós finalizamos essa aula, que é um suporte para você, abrindo janelas e possibilidades para novas pesquisas para a sua aula. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.